uma mulher. Fala, Caio, a igreja também, né? Igreja influenciando a família. Estou precisando de ajuda urgente, noto que estou na iminência de tomar uma decisão muito forte na minha vida. Hoje vivo com meu marido e minha filha. Porém, tudo, absolutamente tudo, para ele é do demônio. Tudo. Pela madrugada, né? Aí... Todos os dias ele me chama de endemoniado. Que isso? E diz que eu preciso me converter. Que loucura. Assisto você às vezes escondida, porque ele acha você um herege. Mas sinto a verdadeira paz com as suas mensagens. Se escuto uma música que não é evangélica, estou me contaminando. Sei. Tadinho. Se vou para qualquer lugar que não for a uma igreja, estou com os ímpios e escarnecedores. Tadinho. O pior é que ele tem um amigo que me corta demais. Deve ser canta, hein? Vamos ver. E tem um poder de persuasão muito grande com meu marido. Ele tem um amigo... Ele corta mesmo e persuade o marido contra ela. E tem um poder... pode ser. E tem um poder de persuasão muito grande com meu marido e fica só influenciando e semeando a discórdia entre nós. Aí me corta. Ele corta ela. Corta os embalos dela. Só me leva para a igreja e para casa. Tá difícil, Caio. Me ajude, o que faço? Como viver bem com essa pessoa? Estou sufocada. Isso aí tá na fumaça do Tá ali. Tem um caminhão a diesel na cabeça dela. Aí fica difícil, né? Tudo é do demônio pro cara, pô. Fica com esse fumacê na cara. É isso aí. Você não dá pra respirar, né, minha filha? Como é que você vai fazer amor com um cara pra quem tudo é do diabo? Já pensou? Propõe uma posição que não seja missionary position. Eita. Você chega e diz assim, deixa eu chegar aqui, mas não, aqui é essa parte aqui é do diabo. Vamos tomar um cálice de vinho. Tá amarrado, irmão. Tá amarrado. O diabo tá perto demais. Tá perto, meu Deus, o diabo é companhia ininterrupta. Pousou um passarinho aqui no nosso quintal, é o demônio. É o demônio. É um onipresente, né? Um diabo onipresente. E é como essa fumaceira aí, vai pra todo lado. Parece também com uma animação que eu tenho aqui, de um cartoon que representa as crenças e batalhas com as quais a religião ocupa a mente das pessoas. Mas idiotices. E um cara que entrega a cabeça dele a um processo de abonsaizamento religioso, meu Deus, fica no mínimo como o marido dela. Aumenta aí, por favor. Temos que louvar, Deus irmão. Deus irmão. Eu escolho você! Deus! Oxalá, eu te escolho. Oxalá. Deus, meteoro! Deus! A cabeça das pessoas fica assim, preta. Guerra de Deus, aí Deus manda fogo, Oxalá se defende com galinha preta. É do tamanho disso a cabeça de uma pessoa como o marido dela. É um cartãozinho desse tipo de basicalidade. A maioria dos crentes tem só isso na cabeça. É esse maniqueísmo, e o mundo está dividido entre crentes de um lado e os filhos do diabo do outro, que são todos que não são evangélicos, são os filhos do diabo. Então, qualquer outra pessoa, mesmo fazendo bem, mesmo sendo gente boa, é do diabo. Porque se não for batizado dentro de uma igreja, é filho do diabo. Então, é uma cabecinha dessa, de um Deus que fica aí, Deus. É impossível. Não dá. Dá para viver com essas figuras? Dá para viver num mundo assim de guerras e medos? De um reducionismo dessa natureza? Tá lá. É impossível. Fica inaguentável viver assim. Que romance nasce com um marido que tem esse espírito de um crente desse aí? O que ela diz mais? Ela, para aí. Para aí. Não está difícil viver, né? Ela tá... Estou na iminência de tomar uma decisão muito forte na minha vida. Ela está querendo se separar dele. Pois é, ela tem que
avaliar isso enquanto é dia, né? Sufocada, tá Porque difícil pra ela. quando as coisas são tão difíceis assim, a gente tenta e conversa. Separação tem que ser algo que aconteça depois de todos os esforços terem sido envidados e a gente não ter conseguido, né? Ninguém é Deus, ninguém é Messias da própria conjugalidade. Você ama, mas o lado de lá tem que querer, né? Porque senão não dá. Senão fica assim como esse violinista muito ruim que adora instrumentos bons, mas não sabe tocar. É, cara. Aí não dá pra casar. Não dá pra casar quando a coisa é assim, olha. Imagina só. Você tá cheio de boas intenções. Trouxe pro relacionamento os melhores equipamentos, flauta doce, muitos instrumentos. Né? Trouxe um Stradivarius. Stradivarius. Vários estrades. Vários estados. Agora, o marido dela tem o dom de tocar assim, ó. Achar que toca, né? Achar que toca, que dizer que tudo é do diabo é o que protege a mulher e provoca a boa e segura melodia conjugal. Não sabe usar a vara que tá lá. Não sabe usar a vara, não sabe tocar nas cordas, não sabe abraçar o violino. Não sabe. Não sabe. O violino, ele gosta em termos, mas o violino o apavora também. Ele Tem desafia. uma relação ambivalente com o instrumento. O violino é o instrumento mais próximo, né, que se toca. Mas tem que ser Todos eles, lado. Violino é quase uma Eva que saiu da costela do cara. Tem que ficar aqui juntinho, com todo carinho, mas ele tá com medo dela. É a terceira lombar. Esse é um Adão traumatizado com Eva. É o marido dela. cara. Foi. Um Adão que ficou pentecostal logo depois que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso. Daquele dia em diante, tudo que ele olhava, a Eva olhava para uma lagartixa e ele dizia, tá amarrada, é do diabo, parece com uma serpente. Caio, Sim. você conhece uma neurose assim maior, mais grave do que essa desse maniqueísmo de por um lado Deus, por um lado diabo, tudo é diabo? Você conhece uma coisa mais louca na mente humana, ao longo da história humana, assim, que Do ponto de vista da religiosidade. Não, do ponto de vista da capacidade total do conflito humano. Eu não creio que exista Tem nada pior mais radical. Mais radical do que esse existir entre Deus e o demônio. E um demônio impede igualdade. Impede igualdade. É um adversário ali na... Não existe nenhum conflito para a mente humana do que existir entre esses dois senhores. Meu Deus. Porque são dois senhores. O demônio senhores terminais. Pro crente é a realidade última, né? Para eles não há um só Senhor, há dois senhores. Há o Pai e há o antipai, Satanás. Impede igualdade. E tem o mesmo poder. Mesmo poder. E aqui no meio nós estamos representando Deus. Apaziguando, né? Se a gente não enfrentar o diabo, Deus perde essa parada. Meu Deus. Já pensou isso na cabeça? A cruz não venceu nada. Não, a cruz não venceu nada. Não está nada consumado. Está tudo por ser consumado por mim. Vai depender de mim. E eu estou sendo consumido para consumar isso aí. Para consumar isso aí. O que a cruz fez não está acabado. Não me garante, a menos que eu garanta Jesus em mim. Sim, cara. Do contrário, não é Cristo que me garante. Sou eu que garanto Cristo em mim. Aí, meu querido, existir nesse mundo com essa cabeça, não dá para amar uma mulher assim e fazê-la feliz. Não dá para criar filhos com bom senso. Como é que você vai conseguir educar filhos entre Deus e o diabo o dia inteiro? Deus me livre. Entre Deus e o demônio. É o tempo todo isso. Deus me livre. Como é que você vai conseguir ter sabedoria suficiente, equilíbrio suficiente para examinar todas as coisas e reter o que é bom? Porque você só vai poder reter o que carregar a marca registrada e oficial da divindade consagrada pela religião, e vai ter que abominar tudo mais que é chamado de secular. O processo de Gadara
foi sortudo, né? Nesse caso, né? Porque não caiu na mão de grupo nenhum, né? E de fato era processo. Foi direto para casa, né? De fato era um processo, era um... né? Caio, Não se isso criou isso na cabeça dele, né? Não foi a criação de ninguém isso, né? isso é tão impactante na mente que eu tô de cara com essa afirmativa sua, Caio. É tão impactante que a gente vê tanto conflito aqui, sexual, homossexualidade, todos os casos de família. Mas todos os conflitos humanos ficam piores entre Deus e o diabo. Pois é, o que você está dizendo aí, um negócio assim. E a primeira coisa que a igreja emplaca na mente do cara é exatamente essa relação. Conflito. É o maniqueísmo. É o pior. É uma coisa ou outra. Você vai viver aí pro resto da sua existência entre Deus e o diabo em equivalência. A primeira coisa. Porque o diabo está sob meus pés, é o que diz o Novo Testamento. Então, eu não tenho nenhum diabo do meu lado. Se tem um diabo, está debaixo. Meu Deus do céu. Não é isso que a palavra ensina? A palavra ensina de ponta a ponta que o diabo está sob os pés, os meus pés. Está sobre os pés de Cristo e agora ficou sobre os pés de todo aquele que crê. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Deus falando comigo, pode haver garantia maior do que esta? Ou Jesus dizendo, eis que vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano, nada. E o apóstolo João diz, filhinhos, aquele que nasceu de Deus e que é o que ama e guarda os seus mandamentos, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aí vem Jesus e ensina, se você recebe o mais valente habitando e tomando conta da sua residência interior, se é ele que habita, ninguém mais te penetra. De modo que, se Cristo habita em mim e a glória de Cristo está em mim, que lugar há para diabos, opressões ou outras presenças? Jesus é uma plenitude plena, não é uma plenitude relativa em mim, é plenitude absoluta e crescente. Em mim, eu sou dele. E pronto. E o diabo nada tem a ver comigo. E eu não tenho nada a ver com o diabo. Ele não tem nada em mim. Vocês não se falam, né? Não, eu não digo pega o que é teu e sai daqui, como aquela pessoa que a gente mostrou ontem aqui no programa. Pega, diabo, o que é teu e sai daqui. Não, ele não tem nada para levar daqui. Daqui ele não leva nem um clipe. Aquela do clipe. Não, ele não leva nem um grampo, nem um alfinete de fralda. Não leva nada. Coisa nenhuma. O que é aquilo ali a não ser um culto ao diabo? Aquilo é um culto ao diabo. É um culto à magia. Então, eles estão nessa onda aí. Na realidade, o diabo ali. O que o Evangelho ensina é que ele está sob os meus pés. Não precisa nem cançãozinha para dizer isso, né? Não, está sob os meus pés. Não tem que ter marcha marchinha de valente, não. Já é. Foi Jesus que conquistou. Está resolvido. Expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colocou-os sob os nossos pés. Acabou. E a igreja não consegue desprezar. Não. Ela valoriza o diabo. Ela não usa Ela cultua Satanás. Ela é afetada, né? Ela mais do que afetada, ela provoca Satanás contra ela, não que Satanás venha sobre ela. O Satanás da igreja é a construção diabólica que a igreja faz, imantando a figura do diabo de um poder que o diabo nunca teve. O diabo da igreja é maior do que o diabo real. É, né? Claro! O diabo real é um Braulio desviado. É um Caio, anjo desviado. É um Dilson, anjo desviado. É um Gabriel que abandonou o amor. É um Miguel que surtou. Só isso. O que é Miguel para mim? É uma criatura. Nunca o invoquei, nunca o invocarei. Não morro de curiosidade para vê-lo, nem para conhecê-lo. Quando encontrar vai ser legal pra caramba. Mas daí, meu irmão de criação. Satanás é só isso. Só que ficou mais fraco. Porque ninguém, não diz a Escritura,
que ninguém se alimenta e se fortalece da sua própria maldade? Como a maldade pode produzir energia maior do que a do amor? De modo que o poder que o diabo teve antes de ser diabo era muito maior do que o poder que ele tem hoje. Todo dia ele perde mais poder nele mesmo. Ele sim, é que só tem o poder que eu dou a ele. Ele está despojado. Aí alguém diz, como é que pode? Então qual é o poder que ele está tendo? Ora, o poder que nós damos a ele todo dia. As concessões, as portas que abrimos, os superlativos que a ele atribuímos. De modo que o diabo real é infinitamente infinitamente menor do que o diabo ficcional, produzido na cabeça pentecostal da ficção diabólica. Esse diabo em equivalência com o Jeová, ora bom, ora perverso, o Jeová perverso também, da crentalhada sem Cristo, sem Evangelho, sem Jesus chave hermenêutica. E nessa perspectiva, voltando para ela aqui do maridinho dela, ela não sabe o que fazer. Minha querida, se não tem comunhão, não dá para casar. É um jugo desigual, com um tipo de incredulidade. É um jugo com fanatismo. Ora, fanatismo é incredulidade, porque crê mais num sistema do que na fé livre e aberta que descansa no amor de Deus. Então, como ela vai poder manter um casamento com esse jugo desigual, com esse peso? Ela vai acabar traindo esse homem. É continuar mais um tempo, ela vai ficar cheia de carência. É jovem, ela nem mencionou filhos, não sei se os tem. Provavelmente, se os tivesse, teria falado neles de saída, mas talvez nem tenha. Deve ser um casal jovem com um marido neurótico e um amigo doido que o acompanha, auxiliando a conjugalidade dela a ficar essa miséria. Bom, o que vai acontecer é que daqui a mais um ano ela vai estar que não aguenta, daqui a 2 anos eu não sei se ela suporta tanto. Aí ela é jovem, alguém vai rir para ela, vai sorrir, alguém vai olhar com um olhar tão limpo e humano que ela vai dizer, poxa, não é possível que o diabo esteja nesse olhar, ela vai ficar impressionada. Daqui a pouco o diabo vai estar na vida dela de outro modo. Vai estar ela ali, de 4, não sabe nem para quem, em algum lugar, de tanta carência e desespero, porque casou com um marido para quem tudo era pecado, tudo era diabo. E confessava o oposto do que Paulo ensina. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Para ele nada é lícito, por isso nada convém. Nada é lícito, por isso nada edifica. Só edifica ir para a igreja, cantar, voltar para casa como uma escrava conduzida e viver em estado de desespero silencioso, sem ter alma para compartilhar com ninguém, porque a quem ela chama de marido, chama ela de semipossessa, oprimida, enxerida, leviana, atacada pelo diabo, demoníaca, pelo amor de Deus. Fala espanhol. Endemoniada. Como é que ela espera que esse casamento sobreviva? A menos que ela se torne um ente mórbido, ela passe a ter tesão em ser identificada com um ente demoníaco. Aí é o atestado final de doença dela. Ela transformar isso na denominação dela. Quando ela disser, não, eu sinto um tesão danado. Na hora que ele diz, você é um demônio, tá amarrado, ele dá uma vontade de me entregar a ele. Aí meu amigo, você ficou doentona, minha filha. Então tem que conversar. E é muito provável que em circunstâncias tais, você dizendo, olha, para mim não dá, eu não suporto, eu não vejo a vida assim, não vou ver nunca. Sim. Não olho o evangelho assim, não vou conseguir ver a existência desse modo, eu vou me tornar amarga e infeliz, vou destruir a sua vida. De acordo com o que você pensa ser uma existência. Não é isso que eu quero para mim. E se ele não tiver nenhuma consideração de autopercepção, de concessão de amor em relação a você, querida, é melhor parar do que irem se infernizando, se fazendo mal, e depois você sai dessa situação carregando, não é o chifre dos traídos, é o chifre dos agressores. Vai sair como um diabo, do ponto de vista dele,
sendo que você não é nada disso, você só é uma mulher que quer amar, quer ser bem tratada, quer ser feliz, como é normal, saudável e expectantemente desejoso que seja assim. Dilson, você ia falando o quê, meu amigo? Não, voltando àquilo que o senhor estava falando, esse diabo, nessa perspectiva aqui dessa luta, ele é invencível, né? Não. É pior. A luta contra ele é enxugar gelo. É enxugar gelo. Ele volta cada vez mais forte, porque esse diabo, ele continua tão forte quanto a alienação humana o faça. De modo que quanto mais ignorância, mais poder para esse diabo. Quanto mais luz, menos poder para esse diabo. De modo que diabo forte é equivalente a crente ignorante. Sim. Diabo fraco é equivalente à luz da consciência de alguém que de fato compreendeu. Por isso Jesus tem falado, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas. Que diabo grande é o teu. Será? É uma calamidade. Então, minha querida, papo, conversa, senão não dá para prosseguir, entendeu? Mas tem que conversar e decidir logo, porque a vida passa muito rápido e você não tem que ficar se fazendo mal sem conseguir fazer bem a ninguém.